que faz o ser humano nunca conquistar nada? O que faz ele continuar sendo o mesmo parasita de sempre? O que faz o ser humano entrar em seus eternos processos? O que faz o ser humano sempre rodar, girar, né? Ele roda, ele anda num ciclo de 360 graus, né? Ele acredita que está dando certa volta por cima, mas às vezes a volta por cima dele é de um morro abaixo, onde ele não reconhece o seu potencial primo, ele não reconhece às vezes o seu potencial que pode transcender qualquer realidade sua, e na verdade ele sempre cai nos mesmos defeitos. E esses defeitos geralmente não são baseados no que ele tem, no que ele possui, no que ele conquistou na vida, porque o que existe de gente rica, milionária ou pobre, independente do seu nível social, as religiões e etc., elas se sentem sempre fracassadas, elas sempre se sentem péssimas, elas sempre sentem que nunca estão conquistando o potencial verdadeiro da sua vida. Por quê? Porque não é o que ela possui que a transforma, é o que ela é que faz com que ela demonstre se ela tem um potencial ou ela não acredita no seu verdadeiro potencial. Existe uma palavra muito, vamos colocar assim, se pudesse colocar em letras garrafais aqui agora. Essas palavras, essa única palavra, é o que todo mundo gira na Terra e às vezes pode se perder por ela. O conhecimento se perdeu por ela. Todo mundo diz, né? Todo mundo vai entendendo isso com o passar do tempo. Conhecimento é poder, mas existe uma palavra secreta, subliminar nesse poder. Porque conhecimento é poder? Muito. É tanto poder que até para a gente estar passando esse conhecimento, nós temos que saber para quem estamos passando. Por quê? Para não cair de novo em dogmas, em misticismo, em tantas coisas que foram acontecendo aí durante a vida. É só vocês darem uma olhada no panorama mundial, vocês vão ver como que está. Dá uma olhadinha nos YouTube, né? Nos YouTubers, né? Nos palestrantes, coaches, místicos, sei lá como que tá. Pega fatos e mistura com coisas tão fantasiosas simplesmente para poder engrandecer justamente essa palavra. Para transformar dentro das pessoas essa palavra. Ela não precisa ser dita. Eles simplesmente fazem com que você absorva essa palavra de forma subliminar e crie dentro de você a vontade dessa conquista por essa palavra. Essa palavra destruiu reis, destruiu cidades, essa palavra destruiu milhares de coisas. Essa palavra foi e é a fonte do sistema manipulador. Aquela que vocês aprendem lá no princípio 1. Essa palavra é a fonte de toda miséria dos desejos humanos. E eu acabei de falar ela. Desejo. O desejo, ele não precisa, por exemplo, vamos lá, pegar de forma fácil. Como que você encanta o cliente para vender, por exemplo, essa taça? Você é vendedor e você quer encantar um cliente por essa taça. O que você faz de forma consciente, na inconsciência dele, para que ele tenha necessidade de comprar essa taça para você lucrar e ele levar? O que você tem que despertar nele? O desejo. O que desperta numa mulher ou num homem ao olhar uma pessoa? E o desejo através do sexo, por exemplo, ele é atraído primeiramente pelo quê? O que faz com que seus hormônios, né, se agitem ao olhar uma determinada pessoa? O que você está desejando em primeiro lugar? O corpo. O corpo, assim como a taça, assim como tudo na vida, é a atração inicial pelo olhar. É a atração inicial por aquilo que você quer ter. E você vai lembrar, e se não sabe ainda, vai ver principalmente no seu princípio 1, que a nossa decisão
é entre ter ou ser. Ser para ter ou ter para ser. Qual é a sequência exata? Ah, mas eu preciso ter. Tá, ter o quê? Mas se eu sou, eu posso ter? E se eu tiver, eu posso ser? Esse é um casamento que pode ter uma aliança ou eles vivem num eterno divórcio? Eu não posso ter para ser, porque se eu tiver, eu vou estar sendo ambicioso. Mas e se eu só buscar o ser? Então quer dizer que eu sou espiritualista demais, ou inteligente demais, ou sábio demais, não importa as palavras que é utilizada aí fora. E aí isso me retira do ter? Porque foi feito um divórcio entre ter e ser durante a vida humana. Posso pegar um pouco desse divórcio? Só para vocês entenderem? Porque eu vou fazer... Como nós vamos tratar de desejos hoje, eu só vou deixar um certo tipo de desejo até o final da aula. Só que essa aula, para vocês, é necessário que eu jogue palavras ao vento para que chova somente aquilo que é necessário para você. Então essa aula será assim, ó, uma tempestade e você vai buscar a bonança através dos mares dessa aula. Pode ser feito assim? Então olha para a pessoa do lado e fala assim, deixa eu te contar um negócio. Sabe por que você está aqui ainda? Ou talvez não conquistou o seu ser ou ter? Porque você nunca, never, eu sou péssimo em inglês, compreendeu o desejo. Vamos compreender? Então deixa eu te falar um negócio antes que você fique aí meio... Nossa, peraí, calma, é muita informação. Vai ser vários tapinhas, mas com carícias. Como é que você fala? Bate e sopra. Bate a sopra. Vai ser mais ou menos assim, sabe por quê? Essa aula, ela está no início da árvore da vida. E por que tem que ser colocado ela? Porque a partir do primeiro momento que uma pessoa começa a receber gotículas do conhecimento, isso cresce. Quando ela começar a descobrir o potencial que ela é, o potencial que é a mente dela, a capacidade que ela pode exercer, principalmente quando ela tirar as vaidades do desejo. Ah, eu já sabia disso. Ah, eu já sabia. Se sabia, por que está sofrendo tanto? Se sabia, por que está aí com essa vida ainda desse jeito? Independente se tem condições financeiras ou não. Porque tem pessoas que acham que por ter conquistado demais, acham que tem tudo e na verdade não tem nada. Enquanto aqueles, talvez que não tem nada, sentem que já tem tudo. Como equilibrar essa balança? Tentando. Por que eu vou falar tentando? Porque o meu papel aqui, agora, é simplesmente mostrar a porta. Fala assim, olha, é o seguinte, é ali, segue. Mas está escuro, vai ter luz. Tem como você me emprestar? Não. Por quê? Porque aqui a gente te ensina a pescar. Aqui a gente mostra como pesca e depois te dá a varinha. Aí você vai. Porque senão é tudo na mão. É mais emoção. É só crescendo o desejo. E ninguém vai entrar aqui para gritar, yes, eu posso, alimentando um desejo que não é real. Alimentando talvez um sistema que simplesmente está sugando de você essa energia. Sugando de você essa energia mental. Só sugando, só sugando. Principalmente aqui. Não, você pode, você consegue. Bora lá, galera. Bora lá. Quem é que está motivando isso? Sabe como que eu vejo? Principalmente esses tipos de palestra. É assim, locais lotados, os patrões escondidinhos lá em cima, fumando um cigarrinho e só olhando. Igual naqueles filmes, sabe? Tipo, como se fosse poderosos chefões. Isso, sejam motivados. Sejam motivados. Porque você faz a minha empresa crescer. Porque você faz o meu sistema ser alimentado. A primeira coisa que eu quero tirar de você é a motivação. Nossa, mas a gente tem que ser motivado. Não. Motivar sem ação não vale nada. Só que as pessoas utilizam a palavra como um todo, motivação. Temos que motivar, temos que motivar. Só que essa motivação, ela perde o foco. Porque nas primeiras barreiras
da materialização, da conquista, de quando começa a chegar mesmo o que você merece, que acontece com a maioria das pessoas, começam a desistir. Porque começam a aparecer as primeiras dificuldades. Na sua mente está tudo pronto. Imagina que você quer montar uma empresa. Nossa, é assim, vou colocar aqui, você está motivado. Quando você descobre que você tem passo a passo para seguir, tem processo jurídico, tem processo disso, tem alvará de não sei o quê, tem isso, tem aquilo. Às vezes tem que arrumar um encanamento que você não sabia que tinha. Tem que arrumar uma luz que está falhando. Comida, que vamos supor que é a loja de comida, sai estragado. Essas coisas fazem com que os seus desejos, que são reais através daquilo, percam pelo foco da motivação exagerada. Então a sua ambição está sendo nociva. Aí às vezes a sua pergunta pode estar aí surgindo, falando assim, mas desejar é errado? Não, pelo contrário, quero te ensinar a desejar real. Desejo real. Como que se deseja real? E o que se deseja real? Então quer dizer que eu tenho que entender o que eu posso desejar? Eu vou tentar te ajudar durante essa aula, pode ser? Porque vocês vão ter muitas aulas. Muitas aulas para mostrar caminhos. Porque aqui eu não estou te entregando verdade nenhuma e nem tentando te motivar pela emoção. Só vou falar assim, é assim, você vai, testa e vê se acontece. Podemos combinar dessa forma? Então preste atenção. O desejo é a porta que pode te levar tanto a enfermidades, Danilo, como também a cura. O desejo pode te levar principalmente a grandes oportunidades, como também pode te destruir tudo aquilo que você queria construir. A orientação do pensamento humano é algo muito sério e deve ser levado principalmente pelos seus resultados. A primeira coisa que o ser humano deveria estudar na vida são orientações das suas vocações, por exemplo. O que cada um de vocês tem mais potencial? Como que é o trabalho da mente? Porque muita gente quer começar assim. Os iludidos da vida, né? Não, agora eu vou me espiritualizar, vou subir para as montanhas. Calma, não é assim. Porque às vezes a espiritualidade exagerada demais por um desejo iluminado faz com que você perca todo o outro foco do propósito que você tem que ter na vida também. Você tem que comer? Sim. Pagar contas? Sim. E se você é pai ou mãe, tem filho para cuidar? Então existe responsabilidades e é isso que o ser humano não compreende, porque muitos deles querem burlar as responsabilidades. E as responsabilidades estão casadas e não se separam das escolhas. Às vezes você deseja algo, mas não quer se responsabilizar por ela, aí você espiritualiza, vou colocar essa palavra aqui, pode? As coisas. Você espiritualiza, não, mas é porque tudo tem um tempo para acontecer. Ah, tem. Não, mas é porque as coisas... Sim, tá bom, vai, né? Se a gente começasse a entender que certas coisas devem ser utilizadas mais no mundo racional do que simplesmente nas emoções, muitas das fraquezas, das decepções das nossas vidas, me incluo no meio também. Porque muita gente acha, né, que a gente, por ser monitor, mentor de pessoas, mestre, não importa os títulos que se dão, acha que está perfeito. Pelo contrário. Não teve um que desceu aqui para não ser crucificado. E foi crucificado pelo quê? Desejo de salvar a humanidade? E o preço disso, tá vendo? Ah, mas é porque aí já vem as emoções do programa do sistema, né? Não, mas Jesus veio... Deixa eu te falar um negócio. Tira o foco religioso. Coloca o fato histórico. Vai pesquisar. Não vou te dar aula de Cristo aqui, não. Até mesmo porque Cristo é uma consequência. Ele foi conhecido como Jesus, Yeshua, né? De Nazaré. Depois se transformou em Jesus, o Cristo. Porque ele alcançou o que muitos chamam aí de a mente crística. Isso é estudado lá na frente. E como alcançar isso? Ou búdica, não importa o nome. Uma vez eu ouvi uma tirinha onde pessoas falavam assim, Jesus não é cristão.
Buda não é budista. Por que falam isso? Porque os mesmos que utilizam os seus nomes, utilizam pelo simples fato de fazer com que as pessoas desejem a verdade religiosa, como verdade absoluta. Começando pela, a minha igreja é verdadeira. Não, o que a gente faz é verdadeiro. O outro é errado. O outro é isso, mas o outro é isso. Vamos pensar nessa fato aqui. Ó. Vocês estão na árvore do conhecimento. Um dia, o conhecimento foi como um quadro. Havia uma pintura. Só que esse quadro, ele estava montado como quebra-cabeças. Tudo bem? Vamos supor que isso aqui é um quebra-cabeça. Porque por alguma razão essa antiga humanidade, vou chamar de antiga humanidade, conseguiu reorganizar esse quadro. Só que essa mesma humanidade, por começar a compreender o quê? Ou melhor, ou perder os seus níveis de responsabilidade pelos desejos, começaram a entender que eu posso dominar esses demais. Se eu simplesmente mudar o foco para o meu bel prazer, para o que eu quero que seja verdade, para o que eu quero que você siga. E se a gente for, vamos colocar na espiritualidade. Esse é o resultado dos ciclos do que muitos chamam de encarnações. Reencarnações. É através disso que um cientista faz para que uma célula ou um átomo sobre um outro átomo continue buscando um resultado sobre outros átomos até que ele se materialize. Ele estimula, entre aspas, o desejo de um átomo para que ele encontre um outro átomo, ele morre e renasce aqui, etc. Se a gente entendesse que, por exemplo, depois eu falo, deixa no princípio, vocês vão lembrar lá da água. Lembrou? Lembra lá da água. Então olha para cá. Tá aqui. Quadro. Quando eles compreenderam que poderiam manipular o ser humano eles pegaram esse quadro, que tinha suas pecinhas, e espalharam. O quadro que mostrava a resolução total do que somos, ou como dizia Jung, quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Esse quadro que demonstrava isso foi separado. E com o passar da história, com o passar do tempo, um homem encontra uma peça e diz, aqui tem a verdade. O outro, lá do outro lado, encontra uma outra peça e diz, aqui tem a verdade. Se a verdade é nada mais do que um ponto de vista. E esse ponto de vista só pode ser real quando é real para o todo. A sua mente é uma máquina perfeita. Uma máquina perfeita. Nenhum computador vai conseguir imitá-la, até mesmo porque é criação sua. Ele pode ser até mais rápido, mas é criação sua. A sua mente, ela consegue selecionar e buscar pensamentos perfeitamente. A questão é que existe uma má programação mental sobre todos nós. O desejo. Eu vou começar te dando uma dica. Nunca deseje demais. Nos ciclos das vidas, das encarnações, do vai e vem cósmico, vamos dizer assim, aquilo que você programa para realizar, se não é realizado, vai ter que realizar. Sempre. Não se prenda à teia das ilusões. Principalmente por quê? Pergunta para mim por quê. Porque todos os desejos são do passado. Tudo. Todos os desejos são do passado. Vamos começar pelos desejos mais simples dos seres humanos. Nessa época era melhor. Nessa época os homens eram melhores. Eu tenho tanta saudade da época X. De andar de cavalo,
sabe, aqueles vestidões, aquelas músicas tipo da Lorena McKennedy. Eu tenho saudade daquela época de castelos. Eu não tenho nenhuma saudade. Para mim, eu quero é futuro. Quando a gente olha o conhecimento do passado, é para trazer para a nossa realidade de agora. A gente está cumprindo agora. Mas todo mundo... eu fui da reencarnação, eu era do Egito, eu era uma princesa, eu era um príncipe, eu era um cavaleiro, mas nunca foi uma mucama. Né? Por quê? Porque está sendo justamente aquilo que você ainda deseja. E esse desejo é vaidade. E sempre o homem cai por vaidade. Quando ele acha que reconheceu um ponto, ele cai de novo. Por quê? Porque essa vaidade aqui vai simplesmente mudar a máscara para uma outra vaidade, que é daquela mesma. Por isso que o ser humano nunca vai compreender quase nada. E muitos vão entender essa aula só quando passar primeiro por uma linha de conhecimento para voltar e falar: nossa, ele deixou vários pontos. Essa aula é justamente... Mas logo no início, é muitos pontos abertos para que você possa ir computando através de fatos históricos. Daqui a pouco você vai ver fatos históricos sobre a origem da humanidade através dos olhos da antropologia, Egito e tantas outras coisas. E aí você vai começando a ter uma noção. É aquele filme complicado que no início você fala, nossa, e lá na frente, uou, tem aquele plot twist e você entende tudo. É isso. Mas para quem tiver olhos já está começando a entender. Então, através desse ciclo da vaidade, às vezes a pessoa ela simplesmente mascara achando que compreendeu aquilo e transforma em outro ciclo da vaidade. Não, mas eu compreendi, eu reconheci a minha vaidade. Não reconheceu, não. Ela só foi mascarada e virou outro ciclo da vaidade. Porque você sempre está alimentando o sistema e o sistema é alimentado pelos desejos humanos. Compre, tenha, faça. E nos nossos ciclos da mente, principalmente por aquilo que a gente chama de passado. Daqui a pouco você vai ter uma aula sobre passado, presente e futuro, através da quarta dimensão. Vamos colocar assim, daqui a pouco. Então vamos colocar só o passado aqui. Então, passado. Como? Na sua mente, existe perfeitamente algumas considerações que sempre, toda a programação vem da sua árvore genealógica. Se vem da árvore genealógica é porque já foi vivida, vivenciada. Então você nasce e recebe esses códigos genéticos, esses códigos de memória, enfim. E esses desejos eles vão sendo multiplicados através daquilo que você vai tendo desejos desde a infância. Nossa, eu amo chocolate. Só que você gosta tanto, um exemplo, de chocolate, que se você não tiver controle sobre esse desejo, o que o chocolate vai proporcionar para a sua saúde física? Obesidade. Um dia, sem você saber, você é uma criança, vou colocar aqui uma menina, sempre sonha com um príncipe encantado, tanto pregado pela Disney e tantos outros. E ela é encantada com aquele tipo de príncipe. Ou com aquele tipo de personagem que foi construído ali. E geralmente a construção de um personagem está baseada na característica de um ator. Do que ele, né? Lorizeta sabe muito bem disso. Na característica de um ator. Aquilo fica programado na criança. Ela pode até esquecer e nem imaginar que vem disso. Só que se gera uma programação ali, mental. Quando ela chega na fase da adolescência ou na adulta, ela não sabe por quê, mas ela tem certos tipos de desejo por meninos naquela aparência, daquele jeito. Com o passar do tempo, às vezes ela pode até se frustrar. Por que ela se frustra? Porque ela construiu uma imagem de perfeição através de quem? Daqueles tipos de filmes. Estou pegando só esse exemplo, tem milhares de exemplos. Pode ser dado aqui, principalmente aos olhos da neurociência. Mas eu quero fazer de forma bem fácil para você entender sobre o desejo. Pode ser? Então ela pega essa programação aqui e ela simplesmente começa a cobiçar através do desejo esses tipos de meninos. E esses tipos de meninos têm uma característica que começa pelo porte, pelo jeito físico. Aí toda vez que ela começa a namorar, tanto homem como mulher, ela sempre se frustra. Porque ela não encontra a identidade que ela
construiu. E geralmente essa identidade que ela ou ele construiu é nada mais e nada menos do que o averso ou a aversão dos seus próprios defeitos. Porque se ela encontra, vamos supor, um menino ciumento e ela começa a não gostar disso, é porque ela é ciumenta e ela é aversa a isso. Porque talvez a mãe, o pai eram assim. Porque o ciúme tem várias classes de ciúme. E a mente, ela computa como um todo. E na classe dos desejos, ela vai simplesmente se materializar naquele fator ali. E pronto, acabou. Aí quando ela vai crescendo, isso vai fazendo com que, porque a sociedade colocou uma programação, não foi? Quando você cresce, você estuda, quando você estudar, você tem que formar, quando você formar, você tem que... Essa pressão já existe no homem e na mulher, principalmente nas meninas, né? Que eu sempre vejo. Eu quero vestir de novo, eu quero casar assim, quero casar assim, quero casar. Ela começa a computar tanto aquilo que quando ela encontra um outro boy, ela já olha para ele e começa... Nossa, eu tenho certeza que é ele, eu tenho certeza que é ele. Aí entra o perigo do conhecimento, porque se ela começa a entender o conhecimento, mas não entender os ciclos do desejo, a mente vai começar a justificar o próprio conhecimento. Por isso, conhecimento é poder, só que é poder sobre os seus desejos. Conhecimento sobre os seus desejos. Aí ela tem que justificar que por que ele ou ela é dele. Ah, era de outra vida. Você acabou de falar certo. Era o quê? Era, é passado. Vocês estão no novo ciclo de existência. E às vezes, nem era. É só aparência. E não é seu e jamais será. Aí entra, né, o que os místicos e tanta gente fala, alma gêmea. Estou em busca da minha alma gêmea. Por que você não está em busca de si mesmo? Talvez você é a maior alma gêmea de si mesmo. Não, mas é porque a minha alma gêmea e tal. Nossa, um dia que vocês entenderem isso, ou a fagulha disso, e para compreender isso, você pode ir para todas as escolas de mistério desde 7.000 anos atrás para tentar entender esses ciclos. Você não vai entender nunca em aulas. Você vai entender na vida. Você vai entender quando passa. As pessoas pagam caro para descobrir coisas. Para fazer, como eu já vi tantas que vêm, conversa, já conversava até nas clínicas, né, Lud? Conversava quando ia consultar alguma coisa. Pegava e falava, nossa, eu paguei caro num curso para poder limpar as imagens do meu passado e tal. No dia que você entender na profundidade... Por isso que eu falo, gente, o conhecimento, ele é para os fortes. Diga assim, o conhecimento é para os fortes. Porque ele te revela quem é você. Ele revela quem é você. Por isso que as pessoas preferem o oba-oba lá fora. Porque lá fora eles pegam esse conhecimento e transformam em salada, em doce. Pega talvez as mesmas coisas que eu estou falando aqui, só que yes, you can, você pode. Vamos lá. Agora vamos meditar, entrar em teta, em alfa. A gente estuda isso aqui, mas em prática. Por quê? Como eu posso? Entendeu? Vou deixar isso você descobrir por si mesmo, porque se eu ficar falando... Deixa eu te perguntar, o conhecimento é o preço do quê? Que preço é esse que eu pago? Quer saber? Começar a entender esse conhecimento, como transmitir esse conhecimento tem um preço, e é o preço da vida. Porque a vida, ela enobrece, cresce, se destrói, morre, reencarna, vive, volta, simplesmente pelo ciclo dos desejos. Porque todo mundo, às vezes, busca o conhecimento por um primeiro fator. Eu desejo melhorar. Eu desejo ter conhecimento. Eu desejo descobrir algo melhor em mim mesmo. É ou não é? É ou não é você que está aí? Eu desejo. Tá bom. Agora a pergunta, você está pronto para pagar o preço desse desejo?
essa aula, ele está muito forte, ele está muito forte. Antes, uma verdade dura, nua e crua e que te desperta do que uma eternidade de mentiras. E castelinho de vidro aqui não. Sabe? Vara para pescar sim. Vai e faça a sua parte. A gente não quer saber de onde você veio. Talvez para onde vai, e se vai, talvez a gente pode ir junto, porque os fortes se unem. E quando os fortes se unem, eles compreendem o desejo. Dá uma sacudidinha na pessoa aí do lado, ou você que está assistindo, dá uma sacudidinha em você mesmo, e só fala assim, escute para mim, olhe para mim, desculpa, olhe para mim, olhe no meu zóio. Não peça, aprenda a não pedir, porque aquele que é rico entende que é, porque dá, sem buscar troca. Aquele que deseja, sempre vai depender do desejo, para ter aquilo que não tem, e busca fora o que não lhe pertence. Você pode ser rico, você pode ser pobre. Se esse desejo existe dentro de você, você sempre vai desejar mais e mais e mais. E o buraco é cada vez mais profundo. Por isso que existe muito suicídio no planeta. Por isso que existe muita gente frustrada. Por isso que existe muita gente que já olhou para mim chorando e falando assim, eu tenho 20 milhões na minha conta, mas eu preferia muito mais ter nada do que a vida que eu levo. Porque os seus próprios desejos são capacidades mentais que atraem forças e frequências que através delas pode te derrubar. Quanto mais rico uma pessoa que não compreende os desejos, ela se torna cada vez mais pobre de si mesma. E ela faz outras pessoas serem pobres de si mesma, pobres de sentimento, pobres de caráter, pobres de tudo. Pessoas que podem utilizar o dinheiro que for e nunca são felizes. Porque busca dentro do desejo, dentro do ter, a necessidade, seja sexual, material, sei lá, de qualquer coisa, para poder dizer, eu tenho e nunca tenho. Porque aquele que já tem é grato pelo que não tem. Porque a fé sobre os desejos é a realidade imaterial da existência do cosmos, da vida, de você, do seu espírito, da sua alma, de Deus, você, Deus, eu, você, Deus, tudo que é do cosmos, do universo, do mundo espiritual, como você queira chamar, vou chamar desse jeito que é mais fácil para entender, já existe porque existe dentro de... Pare de ficar olhando para cima, buscando uma resposta, buscando compreender os seus próprios desejos. Busque dentro de você que a resposta está aí. Nós queremos te levar aonde? O autoconhecimento. O autoconhecimento é o quê, Lud? É o quê, Taizinha? O autoconhecimento é o autoconhecimento, o espelho de si mesmo, ter coragem de se encarar. Ter coragem de olhar e falar assim, é assim. É isso, é isso. Não é motivação barata. Sabe o que é? É constância. O que faz uma pessoa ser um grande atleta para atleta medíocre é a constância do trabalho repetitivo, talvez. Não é, Lud? E a superação do próprio trabalho. Pensa. O que faz aquele atleta fazer os mesmos exercícios, o grande atleta, tá? Ou os grandes atletas da vida. Vou pegar nessa fase que fica mais fácil para você compreender. O que faz aquele atleta ser sempre grande? Mas parece que ele faz a mesma coisa todo dia, é a mesma... No seu olhar é isso. Por quê? Porque você já é um frustrado. E todos que são frustrados pelos seus próprios desejos, quando vê outras pessoas entendendo os seus desejos e as realizando de forma positiva, vou te passar isso também, você decide por si só, o que essas pessoas fazem? Criticam. Por quê? Porque todos aqueles que não têm a capacidade de realizar, critica quem tem a capacidade de realizar. Por isso que o conhecimento também vai te dar poder para que você se proteja de pessoas e principalmente, diga assim, de mim mesmo. Porque você protegendo de si mesmo, você já é bloqueado contra qualquer uma dessas pessoas, porque você não atrai. Gente, eu mesmo já atraí tantas pessoas assim, porque eu fui aprendendo a compreender, opa, peraí, eu não preciso ficar desejando para isso e para aquilo, porque eu estou demonstrando de forma irreal aquilo que eu não sou. E eu atraio pessoas que eu não mereço.
Eu mereço o melhor dessa terra, como dizia ali a Bíblia. Porque todo mundo tem um pensamento que Jesus é um pobre coitado e todo mundo tem que ser um pobre coitado. Enquanto aqueles que dizem isso, tá como, pessoal? Ah, vai, né? Não vou dizer, não. Ó, saiu, foi embora. Eu já disse. Tá dando para entender? Lembre-se dessa palavrinha sempre. E eu sempre repito ela. O conhecimento não vem para casar com aquilo que você quer. Entre outras palavras, o conhecimento não vai vir para casar com seus desejos. Ah, eu quero tanto. É porque agora eu vou cocriar com o universo. Qual é o preço de cocriar um universo? Nossa, mas eu saí, eu paguei, vi muitos falando isso aqui, paguei 7 mil reais num curso que eu aprendi a cocriar no universo mesmo. O que você cocriou com Júpiter? Vamos agora para a astrofísica. Como assim? Não, porque se você vai cocriar com o universo, você tem que entender a massa do todo, a matéria pulsante. Porque visivelmente a sua carne é liberada a ver menos que 4% do universo visível. O resto é matéria negra, matéria escura. E aí? Porque se você vai cocriar com o universo, você tem que cocriar com os problemas também. Eu quero construir uma casa. Vou construir uma casa linda e maravilhosa, tomando um suquinho ali deitado, cocriando com a casa. Vai ter pó, Stephanie, você que é engenheira. Vai ter trator triturando a minha cabeça. Se eu quiser reformar a minha casa, eu vou espirrar, pegar uma crise alérgica total, porque tem pó para todo lado de gesso. E isso é cocriar com o universo, meu amigo. Ah, você quer cocriar com o universo? Então começa a cocriar com os meteoros que vêm, com as bombas, com a supernova. Ninguém fala isso. Não, mas eu tive um insight agora, porque eu aprendi a sair da Matrix. Por que você está fazendo aqui então? Eu vi a Matrix. Eu falei assim mesmo? Que bom para você. Essa aula que eu quero fazer, eu me lembro muito de textos de Sócrates e Platão. Porque todos os alunos vinham como? Não, é porque eu desejo isso, desejo isso. Sabe o que eles faziam? Primeiro, assim como os grandes ninjas, os samurais, primeiro, esmaga. Por quê? Porque se compreende que todos esses são vasos de barro que estão rachados. Rachados por onde? Decepcionados lá fora. Decepcionados na vida, na família, na sociedade como um todo. Decepcionaram em filosofias, em religiões, viraram até ateu. E como um amigo meu, alguns amigos meus que eu já vi, falou assim, sabia que os grandes ateus, na verdade, só são ateus porque buscam incansavelmente a existência de algo maior? Aí eu falei assim, nossa, no dia que pararem para imaginar que em vez de querer provar algo, tem que provar para si mesmo o que é si mesmo, essas coisas já se resolvem. Porque resolvido está. Se eu não acredito em algo, eu já acredito. Ué, mas eu não acredito. Não, você não acredita, você já acredita naquilo que você não acredita. Isso é uma crença também. Só que ela é uma crença que te exalta ou é uma crença limitante? Tá entendendo? Recebeu aí esse sacodezinho básico? Não busque o que existe lá fora. A ambição é saudável e deve ser saudável. Construir com olhos do propósito. A partir do primeiro momento que você, meninas e meninos, olhem para mim. Homens e mulheres de todas as idades, olhem para mim. A partir do primeiro momento que você deseja algo e não é correspondido, você está simplesmente construindo um universo interno de trevas. Sempre. E tudo na sua vida será trevas. Porque enquanto você não realizar aquilo, talvez muitos falam, não, mas eu já superei. Mas superou falando? Supera reclamando? Nunca vi ninguém superar de jeito. O atleta supera como? Aumentando a carga. Você aumentou sua carga? Não foi superação, não. Isso é verdade mascarada. Isso é falsidade. Se eu quero desenvolver o bíceps, por exemplo, o atleta,
Ele já se adaptou com 10, vai para onde? 15, 12. Superar a si mesmo é aumentar a carga da responsabilidade de si mesmo. Isso é o primeiro fator de compreender o desejo. Primeira coisa, para compreender o desejo, vamos colocar de forma fácil. Eu estou disposto a pagar aquele preço? Eu estou disposto a ser chamado e reconhecido como louco? Porque todo mundo quer ser visionário, mas a pessoa só se torna visionário primeiro quando ela é taxada como louca. Nossa, mas eu quero estar no conhecimento porque eu quero aprender a desenvolver minha mente para entrar no golpe. Tá bom, mas você está pronto para pagar esse preço? Todas as coisas na Terra são passageiras. Tudo. Até a busca pelo autoconhecimento. Porque o que você registra aqui e agora é o que você enaltece depois. No que a gente chama de futuro, isso eu vou falar lá na frente. O conhecimento não pode vir para casar com seus desejos pessoais. O conhecimento deve entrar primeiro dentro de você. Para quê? Para destruir tudo aquilo que às vezes você acha que é real. Porque só assim você vai estar preparado ou preparada para encontrar a fonte dos... Nossa, essa aula é forte demais. Quando vocês tiverem... Que aula? A fonte dos desejos. O néctar dos deuses. Nossa, eu fico até arrepiado. Até lá é uma jornada. Você já viu algum atleta começar já, uou, sou top? Não. Às vezes começou na rua, arrebentando o dedão, jogador de futebol. Às vezes tendo que vender o almoço para ter a janta. Isso é desejo real. Isso é a verdade inexorável da mente. Sair das coisas efêmeras da vida para compreender que eu posso ter o melhor carro, eu posso ter a melhor casa, eu posso ter a melhor esposa ou o melhor esposo, mas desde que nasça primeiro em mim essa mudança. Quer transformar o mundo? Transforme primeiro assim. Transforme primeiro o seu mundo particular. Não, mas eu preciso ajudar tanta gente. E você? Começou de si mesmo? Porque muitas caridades são falsas. A gente já descobriu isso muito na vida. Muita gente já levou tapa na cara com isso. Segunda, outra coisa que eu quero dizer para você, pare de confiar em homens também. Em promessas vazias. Por isso que eu não quero te dar promessa nenhuma. Eu só quero ser o mensageiro. Tem que ter alguém para dar uma mensagem, né? Em tudo na vida é assim, não é? É sim ou não? Se alguém... tem pessoas que nascem com o dom de serem líderes, e tem gente que nasce com o dom de ser co-líder, e tem gente que nasce com o dom de servir. Cada um, se trabalhar no seu dom, faz algo excelente, incrível. Mas às vezes as pessoas, por desejar o que o outro tem, quer fazer o que aquela pessoa faz e ela não tem a capacidade. Mas ela tem uma outra capacidade tão incrível quanto aquela, mas ela quer aquela. E vai sempre se frustrar. Ah, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ela. Nunca vai ser igual a ela. Não, mas eu tenho que ter o mesmo pensamento dela porque é incrível. Por que você não trabalha no seu pensamento para ser incrível? Por que você não trabalha no seu nível de responsabilidade para ser incrível? Por que você tem que copiar alguém? Aí você quer ser tanto algo que você desrespeita os outros. Às vezes desrespeita o próprio conhecimento. Meu amigo, cuidado com aquilo que você toca e não conhece. Eu já vi muita gente perder, e perder feio. Porque toca em coisas simplesmente pelo bel prazer e são destruídos. Muitos de vocês sabem de histórias assim. Essa aula é uma semente, ainda que pequena. Ainda que pequena. Porque aqui eu quero que você comece a ter o primeiro deslumbre do que é desejar. Entendendo que todo desejo, ele necessita da compreensão dos seus níveis de responsabilidade para que nasça nele
os desejos reais que vão transmutar a sua vida. O que você precisa para cumprir agora, nesse corpo aí. E parar de olhar para trás. Nossa, mas eu tive um déjà vu. Tudo isso é explicado. Isso aí vai vir para preencher essas lacunas que você não entende. Mas o primeiro passo é: o que eu não entendo hoje, eu guardo. Vamos trabalhar fácil? Se a gente limpar a sujeira da nossa vida, fica fácil. Organização. Gestão pessoal. Eu quero tanto entender, Você entende? Não. Guarda. Porque vai estar dentro do seu self pessoal. O que você pode compreender agora e fazer agora já pode começar a ser uma transformação gigante. Porque muitos de nós podem, às vezes, desprezar uma pedrinha que acabou de cair do espaço. Já te contei a história do meteorito, da pedrinha do espaço? Posso contar para vocês? Pedrinha. Vamos supor que uma pedrinha. Me dê uma coisinha que pode simbolizar uma pedrinha. Vou pegar uma pedrinha, pode ser? Essa pedrinha. Ela veio do espaço. Ela caiu. Você olhou e falou assim: nossa, mas nos filmes eu achava que ia vir um cristal. Nossa, achei que ia vir a joia do infinito. A joia do, né? Como diz lá no filme. Oh, meu Deus. Aí olha para aquela pedrinha e joga fora. Deixa eu te contar. Você sabe de onde essa pedrinha veio? Sabe quantas coisas ela viu que você jamais, aos seus olhos nus, poderá ver? Sabe quantas informações tem nela? Você sabe quantos milhões de anos-luz ela viajou para chegar aqui? Talvez tenha registros nessa pedrinha antes do nascimento do seu planeta. Talvez tenha informações nessa pedrinha antes da sua galáxia. Talvez tenha informações nessa pedrinha que pode ser a origem do universo. Eu nunca vi fontes de água gigante. Eu sempre vi que fontes de água brotam ali. Pequena, talvez você poderia até achar que seria se você não tem esse conhecimento, vou colocar aqui, entre aspas, poderia até achar que era um cano estourado. Mas aquela água é pura, perfeita. Só que ela vai desaguar, talvez em rios profundos demais, sujos demais. Talvez rios curtos, pequeno, lago, lagoa. Talvez em rios maravilhosos, lindos. Sabe aqueles lagos exóticos, esverdeados, que você fala assim, meu Deus, que perfeição? A mesma água. Sabe o que é essa água? Diga assim, o conhecimento. Que transcende toda a verdade, toda a justiça, liberdade e a própria paz. Essa pequena fonte. Nossa, eu mesmo estou arrepiado. Eu fico imaginando, meu Deus, se a gente entender só isso, utilizando a palavra dele, se você tivesse a fé, o desejo real, só disso, você diria, a montanha passa para cá e vai para lá. O que é isso? Diga assim, poder ilimitado. Isso. Você sabia que numa máquina gigante, se sair um parafusinho desse tamanhozinho, ele pode cair no chão? Matar milhões de pessoas? Nossa, fui exagerado agora. Várias pessoas? Um parafusinho desse, se tiver, vamos supor que esse suporte, esse palanque, se esse parafusinho estiver no eixo de sustentação dele e sair, e eu me equilibrar aqui, o que pode acontecer? Desequilibrar e, com o passar do tempo, desmoronar. Na concepção e na atuação sobre a vida, quantas pedrinhas dessa você desprezou? Sinais que vieram para você.
Sinais que com certeza poderiam mostrar, esse é o caminho. Aí você olhou, não. Como um meme que uma vez eu vi também, estava escrito assim, né? Água a 20 quilômetros, H2O a 2 metros. O que está na cabeça? O que a pessoa está sentindo? Qual é o desejo dela? Porque ela está sentindo muita sede. Olha para vocês verem como funciona. Por isso que o conhecimento liberta. Porque faz você aprender a entender os desejos. E como materializar eles sem essas misticalidades, esses dogmas que colocam em programa na sua cabeça. Água a 20 quilômetros, H2O a 2 metros. Mas a pessoa está morrendo de sede. Ela viu H2O por acaso? Não, ela viu a palavra? Ai, só falta 20 quilômetros. Graças a Deus, andei o deserto, só falta 20 quilômetros. Mas tem um oásis a 2 metros. Mas os olhos dela estão voltados para onde? Água. Mas H2O é o quê? É a fórmula da água. Qual é a fórmula dos desejos? Nossa. Qual é a fórmula que pode materializar aquilo que você merece? Porque todo aquele que compreende verdadeiramente o ser casa-se com ter. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa reconhece para si, ela não necessita de nada. E quando ela não necessita de nada, ela tem tudo. Porque tudo lhe é permitido. Você já prestou atenção que as pessoas que se preocupam demais não conquistam quase nada? Eu estou dizendo quase porque às vezes tem uns que se preocupam tanto que ainda consegue, mas depois de tanta ralação. E às vezes aquela pessoa que tá nem aí, conquista tudo. Quantas vezes eu escutei, gente, na minha escola, CDFs, né? Eu já fui um CDF também. Mas eu fui um CDF consciente também. Gente, eu já bombei na escola. Nossa, mas você está ensinando conhecimento. Pera. Olha, tira esses dogmas aí, que ninguém aqui está de manto. Se você quiser uma pessoa com manto, barbona, para mostrar uma certa teatralidade espiritual, você está no lugar errado. Não é aqui. Está no lugar errado. Podemos continuar? Então, o que acontece? Quantas vezes eu vi na escola alunos CDFs revoltados? Porque olha para aquela pessoa que senta lá no fundo, dorme às vezes a aula inteira. Tá nem azul. Mas pega o livro para ler, entende tudo. E a professora, eu já vi professora olhar para esse tipo de aluno e falar assim, ô fulano, você que está conversando aí, o que é isso, tal? É tal, isso aí, professora. Sabe por quê? Porque ele está utilizando a mente dele, vamos colocar aqui de forma neurocientífica. Ele está utilizando a mente dele pelo propósito daquilo que ele já entendeu. Por exemplo, eu estou na escola, estou aqui para aprender, então só vou ouvir. Se eu ouvir o que o professor está falando, minha mente vai concordar com isso. A gente já vive numa prisão, numa escola gigante planetária, que fica a todos os momentos te dando leis para você seguir. Leis devem trazer ordem e disciplina. A partir do primeiro momento que leis vêm para poder te controlar, não são leis. Então mistura-se verdade com verdades mascaradas. Cuidado. Por isso que a interpretação do componente do desejo é muito essencial para que você saiba ponderar e ter discernimento da vida. Opa, isso pode, isso não. Como disse Paulo lá na Bíblia, tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Olha para você ver essa palavra, tudo é me lícito. Ele quis dizer que tudo na terra eu posso ter. Mas por que nem tudo me convém? Porque tem certas coisas que eu devo pagar o preço. Sabe como? Olha para mim. Eu não sou muito fã dessa coisa de repetir, mas tem certas aulas que eu gosto que repita, sabe por quê? Só para a gente poder sacudir um pouco a vaidade da pessoa. Pode ser? Então vamos lá. Diga assim comigo. Prazer e dor, são transitórios. Difícil é suportar a dualidade. Aonde tem essa dualidade? A dualidade do excesso de desejo
e da abstinência do desejo. Excesso de desejo sobre algo e abster-se do próprio desejo sobre algo. Talvez todas as conquistas que eu quero fazer na vida não podem ser carregadas por outras coisas que eu quero. Há propósitos da minha existência aonde escolhas devem ser feitas e no meio das escolhas, responsabilidades serão medidas. E dentro do ciclo dessas responsabilidades, há certas coisas que eu vou abster. E às vezes, dessas coisas, vai machucar. Então, qual é o preço que eu tenho que pagar ou conquistar sobre aquilo? Abster-se sobre ter é poder duas vezes. E essa é uma compreensão que você vai tendo com o passar do tempo, até compreender esse ciclo e a fórmula do próprio desejo. Nós queremos te ensinar isso, você vai aprender. Porque só existe uma forma para o atleta se transformar num grande atleta. O que é? Treinar. Você acha que ele vai se transformar no grande atleta sentado na sua caminha e só imaginando, eu vou fazer agora, eu vou cocriar. Eu vou agora cocriar mentalmente. Tá bom. Mas a sua mente vai falar assim, ação, ação, ação. Sem o produto da ação, o que já está pronto na sua mente não realiza. Só traz frustração. Por isso que eu encontrei milhares de pessoas frustradas, sabe com o quê? Uma coisa bem simples e que rendeu muito dinheiro para a escritora. Lembra do quem já viu aqui o livro O Segredo? O que o livro O Segredo fala? Sobre a lei da... Me diz o seguinte, de 10 pessoas, quantas leram aquele livro para atrair uma mente maior? Uma mente mais desenvolvida? Eu mesmo não conheci quase ninguém. Todas faziam assim, eu vou atrair agora carro do ano. Não, eu vou atrair a mulher dos sonhos, o homem dos sonhos. Eu vou atrair isso e aquilo. Até no conhecimento a gente vê isso. Ainda querendo possuir aquilo que não merece. Porque não vai aprender a dominar e pagar o preço sobre aquilo. É as pessoas que não têm condição de ter uma Ferrari e quer ter uma Ferrari. Mas esquece o preço que é manter uma Ferrari. E aí, meu filho? Onde é que a gente vai acordar? Que esse é o primeiro passo. Uau! É igual atleta, a gente vai falar várias vezes essa historinha. Para que entre na cabeça. Porque as pessoas que desejam sobre o seu querer, através da sabedoria, aprendem a calar. Porque elas ousam através da ação. E vocês vão ouvir várias vezes. Porque isso vai ficar tão profundo dentro de você, sobre querer, ousar e calar, que você fala, nossa, o grande segredo está aí. Sabe por quê? Porque as pessoas que compreendem verdadeiramente o calar, quando eu digo, não é só a boquinha fechada, é o calar aqui. Ela consegue ouvir a mesma coisa 1000 vezes e das 1000 vezes ela tira um novo ensinamento. Enquanto a pessoa viu uma, 2 vezes, fala assim, não, eu já sabia, eu já sei. Você já sabia, já sei, então o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo na Terra? Por que você não está no... Por que você não virou Deus? Essa é a grande realidade. É compreender que você, mesmo estando de passagem, pode e deve possuir do bom e do melhor. E o bom e do melhor vai existir quando você aprender a desejar. E quando você compreender isso, vai entender que muitas coisas que você merece às vezes são maiores do que você desejava. Sabia? Quando você entender isso, porque você vai entender o ciclo do merecimento sobre isso. Quando você entender com calma a dualidade do excesso e do abster, você vai começar a compreender que talvez aquele X que você desejava, você merecia o alfabeto inteiro.
mas você só estava focado no X. Enquanto algo maior, vamos chamar assim, posso? Queria te dar o alfabeto inteiro. Porque sabe da sua capacidade. Capacidade essa que nem você reconhece. Porque você está tão focado em objetivos efêmeros da vida que se perde na excelência do todo que inicia dentro de você. Por não entender aquilo que fez toda a raça humana cair. Uau! Ainda resta uma semente. Ainda resta uma semente para aqueles que acreditam nesse mundo bem melhor. E o mundo bem melhor inicia dentro de cada um de vocês. Porque para existir um mundo bem melhor, o todo tem que aprender a desejar. Porque esse é o ciclo. Se você está com sede, você está desejando o quê? Água. Se você está cego, você está desejando enxergar. Se você está com fome, o seu desejo é saciar a fome. Se você está perdido, o desejo é se encontrar. Se você está triste, o desejo é entender a tristeza para ter ou ser a alegria. Se você está passando por tantos e tantos processos, o seu desejo é resolver todos eles. Mas se você vai só conseguir entender isso quando o primeiro desejo for entender o preço de ser você mesmo. O autoconhecimento, ou o verdadeiro autoconhecimento, ele se inicia quando você tem a coragem de começar a aceitar, primeiro, verdades que vão mudar a sua rotina. Verdades essas que nascem dentro de você. Não é porque alguém está falando, não. Porque o que eu estou passando aqui para você é fato. É a mesma coisa do atleta. Eu vou olhar, por exemplo, nós temos aqui o nosso jovem ali, o Adailson, que é atleta. Ele vai olhar para alguém que olha para ele e fala assim, nossa, eu queria ser como você. Você quer ser como eu? Por que você não pode ser como você? Eu te ensino a ser melhor. Eu posso te ensinar. Mas o que eu tenho que fazer? Como é a sua dieta? Vamos começar pelo primeiro passo. Ó, você vai ter que se abster disso, abster disso, abster disso. Ah, eu não dou conta não. Para começar, a primeira coisa, quer entender esse conhecimento? Para começar a entender isso aí, vamos começar uma dietinha da mente. Porque a mente, ela não para. O que entra dentro de você e você absorve é o que vai ser real para você. Quais são as coisas que estão sendo reais para você? O que é que você tem alimentado? O que é que você tem visto? O que é que você tem ouvido? E principalmente, o que é que você tem falado em excesso? Falado. Fala e não consegue se responsabilizar por nenhuma dessas palavras. Como já dizia Francisco de Assis, palavras por palavras, homens com palavras e palavras, estou cansado. Ação. Talvez no silêncio. Sabe essas grandes árvores que você vê aí fora? As belas, estonteantes árvores. Elas iniciaram quando elas eram somente uma semente. Essa semente que eu estou te entregando. E para ela se transformar nessa grande árvore, qual é o primeiro passo dela? Morrer. Morrer para si mesma. Morrer para os seus achismos. Morrer para aquilo que acha que deseja. E se entendesse que, não, mas eu estou tanto focado naquilo, se entender que, comece a entender você mesmo. Que você vai entender se você merece aquilo, porque às vezes aquilo é tão pequeno pelo que você verdadeiramente merece. Às vezes você olha uma sementinha tão pequenininha,
Nem imagina o que é. Talvez você seja essa semente. Num solo bem plantado, das águas que fluem do conhecimento, recebendo diretamente para você o adubo verdadeiro dessa semente, esse adubo, essa água vai fazer uma coisa com essa semente. Ela vai morrer no solo. Ela vai morrer para si mesma. E quando ela morre, ela começa a se abrir. Ela se racha. Ela racha a sua casca. Ela começa a rachar. Sair para fora. Sair. Porque toda a construção é de dentro para fora. E muitos têm medo. Não querem aceitar isso. Não aceitam isso. Tem medo disso. Porque no primeiro momento que começa a sacudir suas verdadezinhas, começa a mexer com essas cicatrizes, aí aqui não toca. Tudo bem. Sementinha. Continue como semente. Mas para de olhar para as grandes árvores. Porque toda grande árvore, imagina quanto tempo ela levou para ser uma grande árvore. E quando ela começa a dar frutos, qual é a primeira coisa que ela recebe? Está vendo o preço? Quer ser grande árvore? Então você vai passar pelo primeiro estágio, morrer para si mesmo. Depois, lutar contra a resistência do solo. Ah, eu já vou ficar grande? Não, só um caulezinho. Quando você sair, você... Ai, existe um mundo aqui fora. O conhecimento vai te levar para esse mundo. Porque enquanto está todo mundo na caverna, lembra da caverna de Platão? Quando começa a te colocar a cabeça para fora, ai, venci as pedras, venci. Calma, calma. Calma. Ai, agora eu estou enxergando o mundo real. É mesmo? Naquele mundo real, da sementinha que acabou de brotar ali, tem carros. Pode passar em cima dela. Ela vai ter que criar forças de novo para poder reviver. Vai ter criança que vai lá puxar os galhozinhos dela. Vai ter gente que vai estar andando despercebida e vai pisar no caulezinho. Vai esmagar. Lá vai ela de novo ter que se restaurar sozinho. Até se fortalecer. Começa a crescer. Começa a crescer. Enfrenta a chuva. Enfrenta o sol. Enfrenta a fome. Porque o desejo dela está voltado agora para um propósito. O propósito de dar frutos. O propósito de ser real. E depois que ela se torna nessa grande árvore, porque compreendeu o panorama dos desejos, agora ela está preparada para doar frutos. Como a gente disse no início, aquele que dá é rico. Por quê? Porque ele tem para dar e não olha a quem. O que a sua mão direita oferece, que a esquerda não saiba. Porque um dia você vai entender isso. E vai entender mais profundo. Que é tudo pro todo e nada para si. Nossa, mas eu vou ter que agora ser um samaritano? Não, quem está sendo convocado para ser samaritano? Não olhe o conhecimento ainda com as coisas que está dentro da sua cabeça. É muito maior que isso. E se você começar, nem que seja uma sementinha, um grão de mostarda, todo ser que você existir dentro de você mesmo vai te levar ao tudo. Você terá tudo. Porque você não depende de nada. Quando você não precisa de nada, você já tem tudo. Mas se você quer tudo, você não tem nada. Olha para si mesmo agora. Se você quiser fechar seus olhos.
pode fechar. Pense em toda a trajetória que você fez para chegar aqui. O que você teve que passar e suportar. O que você teve que fazer. Entre o ser e o ter está aquilo que você faz. Sua mente precisa sim ser treinada. Exercitar o discernimento daquilo que a gente chama de bom ou mal para si mesmo. O atleta, por mais excelente que ele seja, quando ele é escolhido, por exemplo, para um time de futebol, a primeira coisa que ele vai fazer não é ir para o campo. É sentar e estudar. E entender. Para que então aquele dom que ele tem possa ser lapidado. Então todos os grandes atletas sentam em salas de aula para aprender. E somente os grandes compreendem. Porque aqueles que utilizam o desejo da vaidade ficam perguntando: por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui aprendendo? Eu quero é jogar, eu quero é jogar, eu quero é jogar. Oi, na realidade da vida e da existência, jogar tem um fator de conhecer. A criança, se não se ocupa com um brinquedo verdadeiro, ela vai pegar qualquer coisa que tiver a seu alcance, até mesmo uma arma carregada. Porque para ela é a mesma coisa, é assim a mente. Aprender a selecionar pelos próprios desejos para lapidar a ambição. Quando você lapida a sua ambição, você enaltece as suas decisões. Você começa a compreender aquilo que você merece. Deve-se ter sim a ambição de conquistar. A simplicidade é aperfeiçoar o que se tem, surpreendendo-se com o que está oculto para o nosso bem vir às nossas próprias mãos. A mente humana facilmente se desraciocina, perde o seu próprio equívoco. A mente humana facilmente se perde nos seus próprios sentidos. Toda percepção mental se faz pelos sentidos. Não se deixe guiar por eles. Essa é a grande conquista. Por ser a mente difícil de vigiar, extremamente sutil e rápida, ela pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. A cada segundo você tem a chance de escolher essa companhia. A cada segundo você tem a chance de escolher a companhia. Pensamentos que oxigenam seu estado de espírito e trazem prazer, ou pensamentos que provocam dor. Essa é a base da primeira escolha. Que a sua felicidade não dependa de coisas externas, mas de como sua própria mente desfruta a vida. Abstenha-se do mal e viva para esse bem, conscientemente através da reta e intenção do próprio propósito. Abra os seus olhos, volte-se para si mesmo. Pelo que você está passando, ou o que você ainda tem programado dentro da sua cabeça que você quer tanto resolver. Você só pode resolver todas as coisas pela constância do acreditar. Querer mudar situações, desejar mudar determinadas situações, às vezes você está alimentando esses desejos para atrair somente coisas ruins. Assim como as pessoas que leram aquele livro do segredo, que eu falei lá atrás, e através de tanta atração não perceberam que no universo cósmico existe outras leis. Uma delas, a lei da responsabilidade.
Talvez a lei da atração funcionou principalmente para a escritora que a escreveu. Ela não escreveu em verdades. Ela simplesmente demonstrou, talvez, aquilo que ela mesma precisava. Comece a ver tudo com outros olhos. Questionar-se, sim, mas questionar-se para crescer. Não para infligir a verdade do outro. Não para tirar do outro aquilo que você quer que seja verdade. Mas, às vezes, a ajuda verdadeira consiste no primeiro passo. Está disposto a pagar esse preço? Está disposto a nascer? Então esteja disposto a morrer para si mesmo. Porque às vezes você quer resolver os problemas da vida, os problemas da sua vida só vão ser resolvidos quando você entender que o problema da vida é você. Você é o problema, não é a vida. Não é a dívida. Não são as confusões. Não são as intrigas. Não são os processos. Você é o problema. É você que está trazendo eles. Porque na hora que você começar a resolver você, você resolve tudo. Só que às vezes, para o ser humano entender isso, é necessário uma sacudida. Você só pode resolver as coisas que você quer resolver quando o primeiro problema que as pessoas se preocupam, ocupam-se previamente, né? Quando a pessoa começar a resolver primeiro si mesmo. Quais são as coisas que eu preciso resolver em mim? Porque quando você começar a resolver os seus próprios desejos internos, as demais se resolvem por si só. As demais começam a entrar num ciclo e elas começam a girar por si mesmas. E não acho que é um processo fácil. Eu acabei de falar como a semente, como a árvore chega a ser uma grande árvore. O que ela aceitou passar desde o primeiro momento que ela saiu da terra. Quer que as coisas se resolvam para você? Quer que os desejos existam e sejam reais para você? O primeiro passo é eu. O que eu estou disposto a entender e a passar. E parar de espiritualizar tudo, porque muitos de vocês vêm às vezes por um quê de espiritualidade. Mas esses não são os grandes homens, porque existem grandes homens que se dizem que tem um quê de espiritualidade, um quê de religiosidade. Mas às vezes os grandes e verdadeiros homens têm, na verdade, um quê de sabedoria. Um quê de calar. Um quê de paciência. Um quê de fidelidade. Esse quê, às vezes, é maior do que o quê de mostrar e dizer que sabe. Porque, como já dizia Sócrates, cada vez mais eu descubro que de nada sei. Então não acho que você sabe. Porque a árvore do conhecimento ela vai te levar até o topo. E quando você chegar no topo, bom, lá é outro assunto. Não se perca nas teias das suas próprias ilusões. Ok? Então vamos aproveitar, porque como é o início, é como se fosse, né? Sala de colegial, né? Ensino fundamental. É isso, né? Ensino fundamental de criança. Não, mas eu não sou criança, eu já sou adulto. Deixa eu falar um negócio, às vezes é necessário ir lá e ensinar aquela criancinha interior, rebelde, para que o adulto compreenda. Viu? Então, como todos fossem criancinhas, olhe para a pessoa do lado, pegue na mãozinha dela e diga assim, amiguinho, amiga, amiga do céu. Olha para o seu amiguinho e fala assim, olhe para ele e fala assim, não sei se você entendeu. Não sei. Não sei se, o que você deliberou. Mas uma coisa eu te digo. Aqui é lugar dos fortes. E os fortes se unem. A força só será dada para que tenha espaço dentro de si.
espaço dentro de si. Pontos obscuros existem nesses espaços, viu? Então prepare-se para descobrir o poder de ser você mesmo. Para que eu possa finalizar essa aula, vamos pegar a metáfora dos heróis, rapidinho? Deixa eu escolher um super-herói aqui, tem tantos, né? Super-Homem. Quem é o Super-Homem? Quem é o Clark Kent? Não. Vamos ser simples, gente. Ser e ter e ser, simples. Quem é o Super-Homem? Clark Kent. Quem é Clark Kent? Super-Homem. Uma hora ele é Clark Kent, uma hora ele é Super-Homem. Como Clark Kent, ele pode ser Super-Homem? Ele é Super-Homem. Mas como Clark Kent, quando ele coloca o óculosinho, ele está abstendo do próprio poder para ajudar outras pessoas. Ele não precisa ser Super-Homem com terno. Mas quando ele precisa ser Super-Homem, ele é Super-Homem. E ele não é mais Clark Kent. E ele decide salvar, mesmo que doa. Porque a vontade dele como Super-Homem às vezes é ser só Clark Kent. Não quero mais salvar ninguém. Mas existe uma chama dentro do Clark Kent que faz com que ele se torne Super-Homem. Porque enquanto ele está voando, ele é alvo fácil para os exterminadores de outros planetas. Ele é alvo fácil para aqueles que querem destruir ele. Ele é alvo fácil de inveja, de desejos reprimidos das mulheres e de homens. Ele é alvo fácil de tudo. E quando ele está voando, ele olha lá para baixo e fala assim, como eu desejaria ser só Clark Kent. E quando ele é Clark Kent, e ele está sendo Clark Kent, e naquele momento que ele poderia ser Super-Homem, ele abstém do poder. E finge que queimou a mão, para que ele possa se igualar ao todo. Ele não precisa demonstrar que ele é demais. Ele só precisa ser Clark Kent dentro de um corpo de Super-Homem. Porque quando ele for para ser Super-Homem, ele é Super-Homem. Mas quando ele é Clark Kent, ele só é Clark Kent. Se você entendeu essa simples metáfora, então você entendeu o que é desejo. Se você não entendeu, obrigado.